Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem nesse sábado. Hoje nós vamos fazer uma análise um pouquinho mais delongada no Bitcoin, uns 10 a 15 minutos. E como eu sempre gosto de fazer, a gente começa analisando sempre pelo tempo gráfico maior, perfeito? A gente está aí uma semana aproximadamente do Bitcoin fechar o seu gráfico mensal. É um gráfico mensal que por enquanto não está bonito, mas como ele tem um corpo muito pequeno, então a chance dele terminar o mês voltando para 98 ainda existe. Mas por enquanto, a gente tem um gráfico mensal que está conseguindo manter a sua tendência de alta, porque ainda mantém o RSI 50, perfeito? É um gráfico que ainda está muito distante das médias, então eventuais pontos de suporte e um bear market ainda estariam localizados aqui nessa região, coincidindo com essa região de apoio, perfeito, do canal. Se nós olharmos o Bollinger, nós estamos neste momento um pouquinho abaixo da de Bollinger e eu não gostaria nem um pouco de que o mensal fechasse abaixo dele, perfeito? Então o Bollinger hoje está em 90 mil dólares. E eu não acho que seria bem ruim mesmo se a gente tivesse um fechamento mensal abaixo dessa região, certo? Ele ainda está dançando um pouco ali em cima da média de Bollinger, mas é importante vocês notarem que essa região em um bull market, ela é um apoio, certo? E que para que se tenha um início de um bear market, necessariamente você tem que ter um fechamento abaixo, como aconteceu aqui, perfeito? E como vocês podem ver, mais uma vez a gente tem uma outra similaridade com esse movimento aqui, o que tem deixado muita gente assustada, beleza? Como já analisou as médias, analisamos o Bollinger, a gente tem uma situação no gráfico mensal ainda indecisa, para uma semana para fechar. E, por enquanto, ele está bem feio, perfeito? Quando a gente olhar o gráfico semanal, a gente tem essa retração de Fibonacci, que marca para a gente a região onde o preço idealmente teria que retrair antes de uma pernada de baixa, ou idealmente teria que romper antes de uma pernada de alta, beleza? Essa região desse retângulo vermelho. O gráfico semanal, ele mais uma vez, ele está rejeitando a média de 70, certo? Assim como fez aqui. E aqui nós temos um cruzamento da média de 50 com a média de 70, que eu acho que eu nem cheguei a mencionar para vocês. Esse cruzamento ainda está um pouco distante de acontecer, mas está se encaminhando. Perfeito? Está se encaminhando. Realmente ele pode acontecer nas próximas semanas se continuarmos nesse ritmo, ou se o preço começar a cair mais, ele pode acontecer mais rápido. Beleza? O Bollinger semanal continua muito feio. O Bollinger está abrindo espaço embaixo para vir tocar uma região eventual de 77 mil dólares se a cadeia continuar. E nem chegou a tocar no meio, aqui em 100 mil, que é onde geralmente o preço, quando ele empurra muito a banda, ele vem retrair até essa região para depois vir tocar abaixo. Por enquanto ele nem sequer arrumou força para conseguir fazer isso. Eu tenho uma suspeita para isso. Eu vou dizer daqui a pouco porque que eu acho que isso está acontecendo. No RSI, a gente tem uma situação que a gente está agora conseguindo fazer um pequeno suporte aqui no RSI 40, mas assim, para mim, isso aqui ainda não é nada significativo, é um pequeno alívio, uma lateralização insuportável, o preço ele realmente está conseguindo manter uma linha de suporte, vamos colocar, né, que seria essa linha pontilhada, mas aparentemente, pelo menos essa semana
ficou parecendo, né, que ele queria rejeitar de vez. Por enquanto ainda não aconteceu. Talvez semana que vem. Porque quando eu vou abrir aqui o Squeeze Momentum, pra gente poder ver como é que ele tá. E o que tem me deixado um pouco preocupado no Squeeze Momentum é que, assim, como vocês podem muito bem observar, vamos pegar aqui só esse tempo aqui entre esse bull market anterior e o atual. São aquelas similaridades que eu já tinha comentado com vocês, né? A gente tem esse histograma insano aqui, que foi aquela alta, ele enfraquece, começa uma correção, ele encontra a correção contra um fundo e ela rapidamente regride até conseguir fazer um novo topo mais baixo que o topo anterior. E aí nós começamos um bear market, que é caracterizado pela primeira correção, um topo mais baixo. Só que vocês podem bem observar que enquanto os nossos candles do histograma estão vermelho escuro e não vermelho sangue, o preço ele continua caindo, ou seja, mesmo com a força de baixa em tese menor, como a demanda some, essa pequena força de baixa faz o preço cair e aí começa uma segunda pernada até encontrarmos essa região aqui, que vocês podem observar aqui, o histograma praticamente não mexe de lugar, é literalmente a região de fundo, que é muito parecida com esse ponto aqui também, que o preço ele encontra um fundo, ele fica literalmente assim, não existe nesse momento aqui realmente nenhuma demanda de venda, é simplesmente uma formação de um fundo, como se a força compradora sumisse, a força vendedora sumisse, as duas sumissem e o preço ficasse estável até que tomasse a decisão. Então, beleza. Aí nós temos o rompimento aqui do topo, né? Nesse momento aqui. E temos nossa primeira pernada de alta. O preço regride, faz uma primeira correção. Temos o segundo topo mais baixo. O preço regride, começa-se a correção. Em tese, este momento aqui é equivalente a este momento aqui, em tese. Mais uma similaridade com o bull market anterior, com o início do bear market anterior, melhor dizendo. Só que vocês podem observar que, diferente dessa outra vez, que a nossa força de venda ela foi sumindo. E aí, como eu disse anteriormente, a força de venda sumiu, mas uma vez que não havia sequer demanda de compra, mesmo a força de venda pequena fez o preço perder este suporte aqui. E no que ele perdeu esse suporte, começou-se uma nova, apareceu mais venda, né? Porque perdeu o suporte, sem nenhum tipo de resistência, esse suporte não interpôs resistência nenhuma. Aí a pequena força de venda simplesmente encontrou espaço para poder voltar a ficar mais forte, inclusive fazendo um topo mais baixo. Vocês podem observar que, assim, eu vou até pegar o percentual aqui dessa queda até aqui, mais ou menos, a gente está falando de 50%. E aqui, na hora que ele perde o suporte e começa a cair, ele cai mais, aqui seria bem aqui, mais 50%. Só que dessa vez a força de venda que fez esse 50% acontecer é bem menor do que a anterior, porque aqui vocês podem ver que a gente tem um topo mais baixo no histograma. E nessa oportunidade agora, a gente tem uma situação que o histograma ele não está em hipótese alguma reduzindo, ou seja, a pressão de venda ela continua forte, certo? A pressão de venda continua forte. Ela não sumiu. Porque se ela tivesse sumido, a gente teria uma regressão desse histograma mais rápido. Não está acontecendo. Então, existe sim gente grande tirando capital do mercado. E isso é confirmado pelas análises on-chain, que realmente tem gente grande despejando. Apesar disso, existe demanda compradora ainda presente no mercado para segurar o preço na região. Então, isso é uma boa notícia, certo?
Isso por si é uma boa notícia. Ou seja, a pressão de venda ela continua muito forte, mas a demanda de compra ainda está presente o suficiente para evitar o preço de cair. Obviamente que se acontecer a perda do suporte anterior, aqui na região de 86, a gente está falando aqui onde fechou esses vários candles aqui, pode ser que a demanda suma e, a oferta de venda, né, consiga abrir espaço suficiente para começarmos talvez uma segunda pernada de baixa mais intensa, certo? A gente pode ter um histograma composto ainda aqui no semanal, a gente não tem como saber porque simplesmente a gente está no meio dele, certo? Então a gente pode ter um histograma composto. Difícil de saber ainda. Por isso que todos os olhos ficam atentos a esse suporte e aos fechamentos semanais. Por enquanto, ainda não indicam para a gente uma continuidade de baixa, certo? Aí eu disse para vocês que eu iria falar o que eu acho que está acontecendo. Mas antes de eu falar, eu vou deixar isso para o final, porque senão eu vou perder a análise aqui, o timing da análise. Quando a gente olha então o gráfico diário, por fim, o último gráfico que eu vou analisar, a gente tem o que eu tenho comentado no thread, algumas oportunidades, a gente tem essa linha de tendência que se formou, né, vou pegar o período 4 horas aqui, lá atrás, e vocês podem ver que nós chegamos nela, agora durante a semana, a gente lateralizou bastante nela, tá tendo aquela coisa que eu chamo para vocês de uma linha de tendência, ela por natureza, ela acumula liquidez dos dois lados, né? E quando ela acumula liquidez dos dois lados, uma vez que o preço chega nessa região e a liquidez acumulada de ambos os lados é similar, eu quero dizer, elas têm magnitudes muito similares, o preço ele costuma fazer como se tivesse dois ímãs, né? Ele fica puxando de um lado para outro. O mercado ele fica se alimentando de todas as ordens de compra, de venda e de stops do pessoal que está aqui nessa região. Então, tem um equilíbrio de forças aqui, por assim se dizer. Um equilíbrio de forças que, como vocês viram lá no histograma semanal, realmente tem uma pressão de venda muito alta, mas o preço não cai. Então, a demanda por compra também é alta e isso está demonstrado aqui por esse magnetismo da linha de tendência que joga o preço para os dois lados a todo momento. A gente tem tanto aqui aparecendo uma compra, aqui aparecendo uma venda, aqui aparecendo uma compra, aqui aparecendo uma venda. E o preço está se espremendo, porque é final de semana, e final de semana, naturalmente, o preço, a liquidez reduz e o movimento começa a ficar mais lento. Se eu for no gráfico aqui de 30 minutos, para poder observar melhor como é que está esse padrão aqui, é um padrão tanto chatinho, né? Porque é muito volátil, muita manipulação. Não tem muito o que dizer aqui não, porque apesar que eu possa traçar aqui um canal nesses 30 minutos, nada impede de o preço simplesmente desobedecer ele agora domingo e começar a andar de lado sem continuidade. A gente tem um canalzinho aqui no gráfico de 30 minutos, certo? E esse canalzinho aqui, ele é literalmente a retração ideal e perfeita aqui desse movimento de queda, que começou em 93, tocamos 0,618 e agora a gente está assim, para fim de trade, esse aqui já se consumou, né? Quem estava querendo vender, abriu um short aqui e deu certo. Mas deixar esse canal de 30 minutos aí, talvez um dia eu veja ele de novo, ver como é que o preço se comportou. Por enquanto é isso que a gente tem em 30 minutos. Aí a gente estava falando do gráfico de 4 horas, então essa linha de tendência ela meio que perde um pouco o sentido, porque o preço já não respeita ela mais, certo? Apesar de que você pode dizer que a gente está tendo aqui, a gente teve uma rejeição aqui, né? Vocês podem bem observar que ele rejeitou exatamente e voltou abaixo dela. Então a gente pode dizer assim que está tentando se formar uma rejeição aqui e que no gráfico de 4 horas, diferente do gráfico de 30 minutos onde você tem aquele canal ascendente, aqui você tem um triângulo, certo? A gente tem um triângulo aqui, eu vou deixar o triângulo desenhado aqui também para a posteridade. Então, vamos chegar no assunto mais importante aqui, pelo que eu estou observando, todo mundo quer saber.
O que é que está acontecendo com o Bitcoin? Por que eu acho que o Bitcoin ele não está tendo força para se recuperar? Por causa do ouro, por causa da prata, certo? Eu acho que o gráfico do tem a Shao, não tem? Tem a Binance aqui, perpétuos. Não, eu quero um gráfico mais antigo do ouro. Deixa eu ver se tem um index. Não, que é Gold Sector. Poxa, tem muito tempo que eu não abro o gráfico do ouro. Achei. Cara, que insanidade, né? Se eu conseguisse colocar, acho que no meu plano gratuito aqui não consigo colocar o gráfico do ouro em cima do Bitcoin, mas é brutal. Assim, parece que quem assumiu a dianteira do mercado agora, desde, deixa eu ver o alto aqui, 5 de dezembro de 22, a gente está falando de atualmente 465%. 5 de dezembro de 2022, aqui, vou pegar um pouquinho antes, 208%. O Bitcoin com certeza, né, o desempenho está superior do que o ouro, só que nos últimos tempos o que está acontecendo é esse descolamento entre os dois. O ouro parece que está tentando acompanhar. E a gente tem duas opções, né? Porque não sei se vocês conhecem aquele efeito, assim, geralmente quando o ser humano estuda causa e efeito, ele costuma confundir as duas. É a famosa coisa do ovo da galinha, quem vem primeiro. Então é o dinheiro do BTC que saiu pro ouro e por isso o Bitcoin teve essa pressão de venda, ou o dinheiro que deveria ir para o BTC agora está indo para o ouro. Isso significa então que o dinheiro está saindo do Bitcoin e indo para o ouro? Qual dos dois é que está acontecendo? A gente não tem como saber. A gente não tem como saber nesse caso quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas a gente sabe que o mercado ele é um ciclo, né? Ele não é um quadrado, é um círculo. Então, uma hora o capital vem para cá, depois o capital volta e ele fica circulando entre vários ativos. Você tem aquele ciclo, né? Os ciclos eles não são perfeitamente escritos, mas eles têm assim, os agentes que compõem o círculo mudam, certo? Às vezes é IA, às vezes é urânio, depois e agora tem os metais. Os metais são os agentes do ciclo agora. Ouro, prata, cobre, todos os metais. E o dinheiro agora está focando neles, né? O dinheiro agora foi para eles. Se eu colocar o gráfico da prata aqui, silver. Não, esse aqui não é silver. Deixa eu ver se é silver futures. É o quê? Que absurda loucura, cara. Isso aqui é muito louco. Cadê aqui? 20 de dezembro de 2022. Pô, tá quase alcançando o Bitcoin. Na verdade, passou o Bitcoin a prata. Certo? A gente tá vendo no mesmo time frame. Ouro, prata e Bitcoin no mesmo time frame, e essa diferença brutal. Eles geralmente são ativos que andam conexos, mas o Bitcoin tá com essa. Eu acredito que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira coisa tá tendo a supressão do preço do Bitcoin, manipulado por grandes institucionais que agora fazem parte do mercado, com mais participação no mercado, que estão garantindo que o Bitcoin não vai subir enquanto eles não conseguirem se posicionar o suficiente. Ah, mas os grandes players estão vendendo. Não. Porque assim, a gente parte do pressuposto que a gente consegue rastrear na blockchain quais são as carteiras dos grandes players. Só que a gente não sabe, poxa. Eles podem muito bem distribuir os ativos deles, sei lá, 100 mil bitcoins, em 10 mil carteiras.
E você nunca vai saber como que não tem, não é exatamente assim, não é como se a gente soubesse o endereço de cada uma das carteiras e soubesse o dono de cada uma delas, né? Então, e sim, tem um despejo acontecendo no mercado, mas eu acredito que o despejo que está acontecendo no mercado aqui nos últimos tempos é simplesmente o pessoal tirando dinheiro do Bitcoin e colocando nesses ativos que agora estão subindo. E eventualmente, esse ativo vai encontrar uma correção e esse dinheiro vai sair. E no que esse dinheiro sair, ele vai para algum lugar. Aí, para onde vai, a gente não sabe, mas eu gosto de acreditar, e aí é um viés de crença, né? Que é uma questão assim, é uma falha de raciocínio, mas eu gosto de acreditar que geralmente quem compra metais por convicção, fundamento, também vê o Bitcoin como um ativo de características similares. Beleza, eu sei que a maior parte das pessoas vem como um ativo especulativo, mas se 20% dos grandes players que estão nesse mercado agora de ouro e prata acreditam que o Bitcoin é um ativo que tem o mesmo fundamento, eles estão vendo essa disparidade. Eles sabem que na hora que eles venderem as posições dele em ouro e prata e outros metais, que eles têm que direcionar o dinheiro para algum local. Os juros do Banco Central está reduzindo, a tendência é de continuação de redução, então a preferência é por ativo de risco. O S&P 500 já está nas suas máximas históricas, então não é exatamente o local ideal para se você aportar. O único ativo dos grandes ativos, exceto se a gente for olhar alguma empresa específica na bolsa, que ainda está com essa disparidade, e essa disparidade pode ser, ainda que seja, pode ser que ela seja exatamente o motivo essa disparidade, seja o motivo desse ciclo de capital, ou seja, o dinheiro está saindo do Bitcoin para poder ir para o ouro e para a prata. É de se esperar que pelo menos uma parcela desse capital volte para o Bitcoin quando esse ciclo aqui terminar, e que o Bitcoin pelo menos retorne a essa região, o que já seria suficiente para ele poder construir um topo, um fundo mais alto e lançar novas altas até o final do ano. Certo? É uma hipótese. É uma hipótese. Eu precisaria de mais conhecimento para ter mais certeza dessa hipótese, eu não tenho. Infelizmente. Beleza, o vídeo está ficando longo. Tá, eu só queria falar o seguinte, galera, eu acho que isso aqui, olha, essa parte superior do canal, eu desisti dela, viu? Eu acho que eu desisti dela. Eu tô trabalhando numa linha agora que pelo menos eu tô acreditando que esse canal superior nunca mais vai ser atingido. Nunca mais vai ser atingido. E que eu vou ter que começar a seccionar esse canal menor aqui, certo? Esse canal menor aqui, ele é composto por dois canais sobrepostos, uma região de topo, quero pegar aqui, uma região de topo de bull market que está aqui nessa região, vem até aqui, aí eu vou colocar em amarelo. Beleza? E este segundo canal aqui. Ok. Vai ficar um pouco estranho, mas eu vou tirar esses canais aqui do semanal, vou deixar ele no mensal só. Aí agora eu vou deixar ele em branco. A intenção aqui é deixar o desenho mais visual possível. Então, estou trabalhando com essa hipótese e de que na verdade nós temos agora assim, beleza, que a volatilidade do Bitcoin vai caindo, né? Então, naturalmente, ele para de ter movimentos tão amplos. Então, é natural que esses canais eles comecem a se colapsar. Acho que a palavra certa é essa. O canal colapsa e perde uma seção. Ele perdeu a seção superior. Então, agora a gente tem um novo canal que vai marcar para mim
a região de topo do Bitcoin no bull market nessa região aqui. Beleza? E aí, eu sei que pode parecer um pouco confuso o canal agora que ele tem várias subseções, mas eu vou me esforçar ao máximo para garantir que elas façam sentido. Para quem chegar depois vai ser difícil. Imagina que quem chegar depois, eu vou ter que explicar tudo, né? O canal colapsou, papapá. Nossa. Mas vocês conseguem ver como que o desenho fica quase que mágico? Observem, por exemplo, essa região aqui, ó. Essa região aqui, se vocês pegarem daqui de trás, vocês vão observar como o preço rejeita aqui na linha pontilhada e quando ele fica preso nessa região, quando ele está tentando romper aqui, não consegue, ele faz um suporte na linha pontilhada, ele cai, toca na linha pontilhada inferior, volta, rejeita na linha pontilhada, faz um topo mais baixo e volta e toca aqui embaixo, beleza? Aqui nessa região tem um pequeno toque na linha pontilhada, o preço volta, faz um fundo mais alto, rompe, toca na próxima pontilhada. Aí ele faz um suporte nessa pontilhada, ele vem aqui, toca aqui, rompe, para cima, faz um suporte na linha. E quando ele toca aqui e faz um pequeno suporte nessa região, ele vai direto lá em cima, nessa outra região, da subseção aqui. Aí vocês podem ver um toque na parte superior, uma tentativa de segurar a linha pontilhada nesse candle aqui. Ele não consegue, ele perde, toca na linha pontilhada inferior, faz um topo mais baixo. Toca aqui, e aqui essa região do centro aqui, talvez seja a região mais curiosa, é como se ela é literalmente o núcleo desses canais todos. Esse meio aqui, ó. É o núcleo de todos os canais. Eu vou continuar estudando esses canais colapsados para poder entender melhor o que eles significam, mas esse núcleo aqui vai ser muito relevante. Talvez eu consiga colocar uma cor nele diferenciada. Eu vou ter que fazer isso com mais paciência depois, porque vai dar um puta trabalho. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. E deu certo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tá aqui agora. Dá para dizer exatamente que para a gente poder começar uma correção até essa região de baixo aqui, a gente precisa perder essa linha pontilhada. É mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Entendeu? No frigir dos ovos. Para não parecer muito exaustivo. Eu vou colocar... Agora eu fiquei... Para quem quiser sair do vídeo... Porque agora eu vou fazer meus desenhos aqui, que é uma coisa que eu acabei de perceber. Se eu tiver certo, é esse aqui. Não, esse aqui não. Também não. A gente tem um núcleo do canal aqui. Ó, é muita interseção entre os canais. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho aqui. Mas qual que é o resumo da ópera? Eu não acho que não acho que a gente vai ter um bull market, que nós vamos acontecer um bull market em 2026, que a gente vai romper essa região aqui, entendeu? Então, vamos colocar aqui, final de 2026, onde é que tá? Aqui. Então, final de 2026. Eventual topo de bull market de 280 mil. É coisa pra um cacete. Todo mundo concorda, certo? E eu tô partindo do pressuposto que a gente não vai... Porque a gente pode até começar um bear market aqui agora, entre aspas, e corrigir até essa região de 60 mil dólares e tudo mais. Só que também a gente não tem como saber ao certo. Eu estou partindo do pressuposto que a gente vai continuar a tendência atual, que é a bull de tendência de alta. Então a gente iria começar a construir um
repique para continuar o bull market. Talvez chegar aqui nessa região e começar o ano que vem vindo buscar aqui o novo fundo na região aqui de 84 até 122. Talvez. Não sei. É porque agora a gente começa a entrar muito no bola de cristal. Mas, voltando para... sem querer devagar muito, para não ficar muito insano o vídeo, a gente tem essa situação aqui, que é o nosso canal, novo canal do Bull Market, e que no momento atual a gente precisa recuperar, né, o núcleo dele para o início de conversa, recuperar o núcleo dele, construir um fundo acima do núcleo, né, acima da parte inferior do núcleo, para poder romper para cima. Mas a gente pode simplesmente não conseguir fazer isso e continuar uma correção. E hoje um eventual fundo dessa correção está aqui nessa região de 60 mil dólares. 60 mil dólares hoje é uma queda de 34%. É uma queda bem brutal. Hoje, assim, agora é 34%, mas se a gente for lá na região de... aí já vira quase 43% de queda. Não sei. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a continuação dessa análise desse canal para um outro vídeo, porque eu quero fazer só dele. Vai ser melhor, porque aí eu consigo explicar para todo mundo o que eu mudei na análise desse canal, porque eu tenho utilizado este canal aqui há muitos anos, então eu preciso realmente fazer com mais paciência para ter certeza do que eu estou fazendo, ok? Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.